Hoje chega o dia da gente estudar esse livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Bom seria se todas tivessem, né? Porque nós não vamos pegar o livro na íntegra, lógico. Nós vamos usá-lo como fundamento para os nossos estudos, pegando os princípios que a autora ela estabelece. Hoje nós vamos ver a introdução do livro, o porquê dela ter escrito esse livro, e depois a gente vai ver cada mentira, e a gente vai ver ao longo do estudo como nós vamos nos identificar. Às vezes a gente pensa, mas eu não acredito em nenhuma mentira. Mas esse livro me deu a clareza, realmente eu acredito em um monte de mentira. E eu vivo em torno dessas mentiras. Porque às vezes a gente acha que mentira é falar, não, fulano fez isso. Não, não é. Ela teve uma sabedoria, uma orientação de Deus para poder estar nos orientando quanto às mentiras que nós muitas vezes somos enganadas. Então, por que ela fez esse livro? Para as irmãs entenderem a sistemática do livro, quando nós formos trabalhar mais à frente. Ela é conferencista, Nancy DeMoss, ela é palestrante, escritora e também apresentadora de programas de rádio. Quando ela vai para as palestras, para as conferências, ela pede para que as participantes elas escrevam pedidos de oração. E aí um grupo de oração, durante esse congresso, esse momento de conferência, fica intercedendo por essas irmãs. E depois ela pega esses pedidos de orações e ela leva para casa. E ela mesma vê um por um. E ela se pegou chorando várias vezes por causa desses pedidos de oração, vendo quantas irmãs têm sofrido, quantas irmãs estão pesadas, com tantos transtornos, com tantas angústias, com tantas cargas pesadas que elas têm levado. Então, ela sentiu de Deus, orientada pela palavra de Deus, que deveria escrever um livro. Ela é escritora de outros livros também. Deveria escrever esse livro, porque ela viu que muitas mulheres têm carregado, muitas cargas, e isso porque elas têm acreditado em muitas mentiras que elas estão levando ao longo do tempo e não têm sido libertas. Então, por isso que é mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então, nós vamos entrar literalmente hoje no mundo feminino, no nosso mundo, no nosso universo feminino. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente vai entrar hoje pela manhã. E, ao longo desse estudo, nós vamos ver, nos identificar com essas mulheres, que muitas delas estão sofrendo, estão com dúvidas, estão com temores, estão, inclusive, depressivas, prestes a se suicidar. Marisa falando aqui de pastores, eu me lembrei da quantidade de pastores que têm cometido suicídio. Isso mostra o quanto que nós estamos sofrendo emocionalmente. A alma da gente está sofrida. Vamos começar nosso estudo abrindo nossas Bíblias, Gênesis 3. Lembra que eu disse para vocês que a nossa base é Gênesis. Então, o livro todo vai trabalhar Gênesis, a vida de Eva. Porque ela foi a primeira mulher a ser enganada e, consequentemente, nós também somos. E lembrando, como é a escola bíblica dominical, as irmãs que queiram participar, esqueci até de pedir um microfone. Não sei se Debinha sabe. Fábio, por favor. Queiram participar e perguntar, para ficar uma coisa bem participativa, certo? Então, Gênesis 3, no último estudo, nós vimos a criação, vimos o papel da mulher, vimos Cristo, que é a solução para esse problema do pecado, e aí a gente vai considerar os 4 últimos versículos pós-pecado. Vamos ler todas juntas o versículo 21 até o versículo 24. Gênesis 3, do 21 ao 24. Todas juntas? Fez o Senhor Deus vestimenta e peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a
E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois, da desobediência de Adão e Eva, depois que Deus proferiu as punições para ambos, a mulher, para o homem, para a própria serpente, Deus faz uma coisa aqui muito importante. O versículo 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Eu não sei se as irmãs se lembram, quando Adão e Eva pecou, eles fizeram uma vestimenta. Lembram? De quê? Folhas de figueira. E eu disse no dia que eles tentaram cobrir, o pecado deles com suas próprias mãos. E obra nenhuma salva ninguém. Nós mesmas não podemos cobrir os nossos pecados. E aí Deus providenciou a morte de um animal. Quando a gente diz vestiu de peles de cordeiro, ou vestiu de peles de animal, Deus literalmente matou um animal. Ele derramou sangue para poder providenciar uma roupa para Adão e Eva. E aqui foi estabelecido a forma de purificação de pecados. A partir daqui, o ser humano ele tinha que oferecer sacrifícios, matar um animal para poder pagar o pecado. Então, mostrando que Deus é que provê a salvação. Não é por nossas próprias mãos, não é por nossas próprias obras. Então, aqui a gente já tira um princípio estabelecido, que apenas por derramamento de sangue nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Abram aí, só para conferir, Hebreus 9, 22. É um texto bastante conhecido, mas vale a pena a gente reler. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento. Existiam pessoas que eram pobres, bastante pobres, que elas não tinham nem pombinhas às vezes, para oferecer como sacrifício. E Deus deu a liberdade para elas de oferecer, por exemplo, farinha, para poder pagar os pecados. Lá em Levítico tem várias formas de oferta, mas sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados. E aqui já aponta para Cristo, que Ele deu a sua vida, deu o seu sangue para pagar completamente os nossos pecados, porque todo o ritual do Velho Testamento era sombra daquilo que Cristo iria fazer mais na frente. Versículo 22 de Gênesis: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, Deus aqui, Ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. E, por um lado, a gente vê que terrível, a gente vai ver as consequências disso, Que coisa ruim você estar naquele jardim, naquele paraíso e ser colocado para fora. Mas, ao mesmo tempo, aqui foi uma prova da bondade de Deus. Porque, veja, Adão e Eva comeu do fruto proibido, adquiriu conhecimento, agora eram pecadores, como Paulo diz lá em Efésios, mortos nos seus delitos e pecados. Imagine se esse casal comesse da árvore da vida. Já pensaram nisso? A gente vivendo com Nabucodonosor, com Caim, assassino, com Hitler, porque uma vez que se comesse do fruto da árvore da vida, iria viver eternamente. E eles não teriam também uma forma de serem salvos, redimidos, porque para isso foi que Cristo veio ao mundo, para poder salvar os pecadores. Então, é uma forma de redenção. Deus tirou eles do jardim do Éden,
né, para que eles pudessem ter uma oportunidade, era essa a palavra que eu queria, uma oportunidade de serem salvos, de serem redimidos, porque senão o homem pecador iria viver eternamente, né? Então, isso de certa forma foi uma coisa boa, né? Uma bondade de Deus, uma providência de Deus ter expulsado Adão e Eva do paraíso, né? Então, apesar de ter sido expulso de um lugar pleno, um lugar de satisfação, um lugar de alegria, né? Um lugar que Deus ia ao encontro deles todo dia, né? Pela viração do dia, mas foi uma prova da providência de Deus, da bondade de Deus. Deu para entender isso? Tanto teve um lado ruim, porque eles saíram do jardim, da presença de Deus, mas também foi uma forma de Deus demonstrar a sua bondade, a sua providência, para providenciar para eles a redenção, dar uma oportunidade de redenção, né? Senão a situação deles iria se agravar ainda mais. Morto em delito e pecado e agora viver eternamente. Como é que eles iam ser redimidos? Então, o homem e a mulher fora do jardim viveriam e experimentariam uma situação contrária à que a serpente havia dito, né? A serpente chegou para Eva e disse: é certo que não morrereis, vocês não vão morrer. Em Gênesis 3:4 a gente viu isso. Mas Deus, ele cumpre a sua palavra, né? E de fato o homem morreu. Ele não caiu na hora que comeu o fruto proibido, né? Mas naquele momento houve a morte espiritual, a separação do Senhor. E posteriormente, lógico, depois de alguns anos, ele morreria fisicamente também. Abram aí, Gênesis 3:19. 3:19. Quando Deus profere, né, a punição para Adão, ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Né? Houve a separação espiritual quando eles pecaram, se esconderam de Deus, e aí Deus já diz que ele era pó e ao pó tornaria, a morte física, né? Deus não nos criou para morrer, por isso que a gente sofre tanto quando a gente perde um ente querido, né? Porque nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida, né? Mas aí o pecado trouxe essa grave consequência. Então, Deus realmente cumpriu a sua palavra, porque Ele é verdadeiro. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos ver 3 pontos, né? Nós vamos ver a situação de Eva após queda, nós vamos ver a nossa situação hoje, atual, da mulher contemporânea, e nós vamos ver o que Deus, né, faz por nós, o plano de Deus para nós. Então, primeiramente, né, longe do Éden, a situação de Eva após queda. Nancy, ela tem uma orientação muito grande, né? Ela tenta imaginar o que aconteceu, né? Tenta entrar na mente de Eva, né? Entender os sentimentos de Eva que ocorreram pós-queda. Eu nunca tinha parado para pensar isso, não sei se as irmãs já pararam, né? A gente vê que eles foram banidos, saíram, aí depois ela teve filho e segue a Bíblia. Mas vocês já pararam para pensar os sentimentos de Eva? A gente não tem sentimento? Acontece uma coisinha, a gente logo se dói, se entristece, fica abalada. Será que ela não teve isso? Lógico que teve. Então, Nancy, ela tenta entrar no mundo de Eva, né? Fazer o papel dela, entendê-la, né? O que aconteceu, né, depois daquela queda. Então, ela coloca assim: banida do Éden, vestida de peles de animais, tendo que andar lado a lado com o marido que poderia estar magoado com ela, ou estava magoado com ela. Lembra o que Adão disse quando pecou? E Deus foi perguntar a ele: o que foi que tu fizeste? Ele disse o quê? A mulher que tu me deste. Isso é prova de que ele estava magoado com ela, chateado com ela. Criatura, o que foi que tu me fizeste fazer? Ele não foi homem suficiente, né, para tomar a atitude que era para tomar, como a gente viu, mas ele ficou magoado com ela, né? Então, magoado, né, com o esposo, pensando e refletindo no ato que havia cometido, Eva deve ter se sentido bastante deprimida, sozinha, derrotada, um fracasso, né? Então, realmente, isso deve ter acontecido. Ela saiu do Éden,
né, por consequência do seu pecado, andando com Adão, né, e ela lembrando o que ele tinha dito, foi a mulher que tu me deste, foi a mulher que tu me deste. Imagina o que ela estava pensando, né? Aquilo martelando na mente. E eu fiquei pensando, relendo esse estudo, realmente como é difícil, né? Quando você tem que sair de uma situação, de certa forma, confortável e é guiada para outro ambiente, né? Eu me lembrei quando eu saí daqui, que fui para João Pessoa, né? Estava tudo tão organizado, estabilizado, né? Eu trabalhando numa escola que estava bem lá. A gente gosta até de brincar, eu e Rubens. Eu ganhava mais do que ele, né? E tinha uma casa boa, uma casa confortável. Tinha minha mãe que me dava apoio, tinha minha família que me dava apoio. Ana Lívia pequenininha, com 4 meses. Então, a gente deixou tudo, né, guiado por Deus, e foi para outro local, né? Totalmente nova a experiência, né? Ele assumindo o primeiro pastorado completo, né, que ele dava assistência em Itaperuá. E isso já mexeu demais comigo, né? E não foi fruto de um pecado, foi fruto de oração e vendo que era o melhor, tanto para a igreja de lá, né, para assistir, como para a gente viver junto em família, tendo visto que ele passava 3 dias fora, 3 dias em casa. Então já foi um sentimento, né, um turbilhão de sentimento que gerou na minha mente, né? E você lembrar que deixou emprego, deixou família, deixou casa, e para uma coisa que você agora não tem mais emprego, não tem mais mãe para lhe dar apoio, com bebê novo, mãe de primeira viagem. Então, isso tudo faz... Imagine Eva saindo de um ambiente, né, o paraíso, tudo organizado, tudo lindo, maravilhoso. Eles não teriam que ter esforços para ter o mantimento, porque o suor do rosto veio depois do pecado, né? Então, eles estavam ali no jardim, só precisavam cuidar, cultivar. Deus todo dia estava ali, pela viração do dia, conversando pessoalmente com eles, né? E eles saberam que por causa do pecado que eles cometeram, eles foram banidos daquele ambiente, daquele jardim. Ia para uma terra agora que estava cheia de abrolhos, né? Cheias de espinhos, cheias de coisas ruins. E ele ia ter que lavrar a terra, virar agricultor, botar a mão na massa para poder dar o sustento. E você não saber o que é que aquilo ia produzir, como é que ia ser o seu relacionamento com o marido, né? Então, ela deve ter ficado muito angustiada, deve ter ficado muito deprimida, né? Deve ter se sentido muito sozinha. Não é à toa que no capítulo 4, versículo 1, quando ela tem Caim, ela diz: tive um varão com auxílio do Senhor, né? Sozinha, como a gente comentou no último estudo. Não tinha ninguém para dar apoio. Então, tudo para ela era muito novo, muito incerto, né? Muito inseguro. Então, quão deve ter sido difícil para ela entrar num mundo desconhecido e cheio de obstáculos e provações. Quão deve ter sido difícil, né? Conhecer o paraíso e depois ter sido mandada embora dele, né? Então, realmente, ela deve ter se sentido bastante insegura, bastante angustiada. O que Eva deve ter desejado mais do que tudo naquele momento? O que é que as irmãs acham que Eva deve ter desejado mais que tudo naquele momento? Voltar para o paraíso. E dentro do paraíso, voltar a fazer o quê, Marisa? Tudo certinho, tudo direitinho. Oh, meu Deus, por que eu fui comer daquele fruto? Estava tudo tão bem, eu tinha um bom relacionamento com Adão, tinha comunhão contigo, né? Estava ali desfrutando dos prazeres daquele jardim lindo que o Senhor criou e me colocou dentro, né? Por que eu fui seguir, né, as orientações da serpente? Por que eu fui desejar, né, aquele fruto, né? Eu não poderia ter estendido e depois voltado, né? O que nós teríamos desejado em Debinha? Só voltar, né? A única coisa que a gente pensa é voltar e não fazer mais o que a gente fez, né? O que ela teria feito. Acho que ela desejou voltar no tempo, como Maria Dusa disse, né? E obedecer à palavra do Senhor e resistir à tentação da serpente, né? E resistir à tentação da serpente. E a gente vai ver que isso acontece conosco, né? Então, também somos como Eva, cometemos erros e tomamos decisões erradas. E depois dizemos:
por que eu fiz isso? Olha o que eu provoquei, né? Porque o pecado de Eva não foi só para ela, né? Trouxe consequências tanto para o casamento deles, para a natureza, né? Como para toda uma humanidade. Então, nós pecamos em Eva. Você pode nascer numa família cristã, ter uma vida moral maravilhosa, nunca ter ido para a festa, nunca ter fumado, nunca ter bebido, como se diz, né? Nunca ter feito coisas extraordinariamente pecaminosas, né? Mas o simples fato da gente nascer, né? Nós já somos pecadores, né? Não é isso que o salmista diz lá no Salmo 51, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, isso é uma herança de lá do Éden, Então, todas nós somos pecadoras, desde que nascemos. Não existe aquele bebezinho santo, o povo chama anjinho, que foi para o céu. Não existe isso, né? Existe um pecador que necessita de redenção. É um pecador que necessita de redenção. Então, muitas vezes nós cometemos erros, não catastróficos como foi o de Eva, né, que atingiu toda a humanidade, mas são pequenos lapsos, pequenos erros que nós cometemos, que trazem consequências, ou grandes ou pequenas, mas sempre trazem. Aí eu botei aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma palavra de ira. Às vezes a gente está bem tranquilazinha, né? Está tudo normal, está tudo do jeito que a gente quer. Mas basta um filho desobedecer, ou basta um irmão, ou um pai, ou uma mãe não fazer o que a gente quer, porque nós somos os ídolos, né? Nós somos os deuses e tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer, que aí a gente explode em ira. A gente se revolta, a gente age com aspereza, a gente age com grosseria. Às vezes é só uma ira, né? Maledicência. Às vezes você está com uma irmã ou uma pessoa da casa e aí surge um assunto, você termina falando mal da outra pessoa, que causa consequências, porque o nome da pessoa vai ser mal visto. Um ato de insubmissão. Pode ser aos pais, quando eles lhe dão a orientação e você não segue, e isso vai trazer consequências para a sua vida, né? E eu acho lindo quando o pastor Ted Tripp, ele usa a expressão que nós, quando somos submissos aos nossos pais, nós estamos dentro de um círculo, né? Imagine um bambolê e a gente entrando dentro, ali a gente está protegido, de sorte que quando nós desobedecemos aos pais, nós saímos do círculo de proteção. E aí, toda sorte de coisas ruins a gente pode sofrer por causa dessa falta de submissão, né? E aí a gente pega a promessa lá de Êxodo, capítulo 20, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias, né? Para que seja bem sucedido, se prolongue os teus dias. É promessa. De sorte que quando isso não acontece, as consequências virão, né? Insubmissão, uma decisão precipitada. Você não orou, não ouviu a voz de Deus falando ao seu coração, dizendo que é aquilo que você deve fazer, é aquela decisão que você deve tomar, né? É aquela pessoa com quem você deve ficar. Uma decisão precipitada que você toma e aí você depois sofre as consequências. Ou uma simples comida que a gente sabe que não pode comer e come. E aí qual é a consequência disso? Passa mal. Então, olha só, né? São coisas do nosso cotidiano que acontecem, né? Que não são catastróficas como a atitude de Eva, mas são coisas que vão ter consequências negativas para a nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nossa vida é marcada por decisões que nós tomamos. Presta atenção. Nossa vida é marcada por decisões que nós tomamos, ou por decisões que outros tomam e que nos atingem, direta ou indiretamente. Gálatas 6, 7 e 8, abramos aí, também um texto bastante conhecido. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, né, plantar, isso também ceifará, colherá. Então, eu colho aquilo que eu planto. Se eu colho desobediência, eu vou colher as consequências disso, né? Porque o que semeia para a sua própria carne, né, para satisfazer os prazeres da carne, do coração, dos pensamentos, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, nós somos frutos das nossas ações, assim como Eva foi fruto das ações dela. Então, por isso que nós devemos estar vigilantes o tempo todinho. A vida do cristão é uma vida de vigilância, o tempo todo, constantemente. Porque constantemente a gente vai ter incentivo para pecar. Tanto a nossa própria natureza pecaminosa, como as coisas externas, né? Devemos estar vigilantes, pois todas nós demonstramos em algum tempo coração egoísta, Nancy diz, um espírito crítico, ela bota um espírito rabugento, aí eu quis ser menos forte, aí eu botei espírito crítico, né? Mas espírito rabugento, sentimento orgulhoso, amargura, raiva, inveja, descontentamento. Foi o que aconteceu e brotou no coração de Eva, né? Ela ficou descontente pela situação dela e quis provar. O que nos conduz muitas vezes a derrotas e fracassos. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41, né? Jesus disse lá no Getsêmani aos discípulos, quando eles estavam lá dormindo, enquanto eram para estar vigiando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Constantemente nós vamos ser tentadas a pecar, constantemente. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós devemos estar atentas, vigilantes o tempo todo, constantemente. Porque cada atitude, né, às vezes você está tranquilo em casa, de repente o menino desobedece, né, falando pessoalmente, e aí você se irrita, e aí você fala uma palavra áspera, e depois você diz, Senhor, né, não era para ter falado isso. Né? Ou então alguma coisa que você comenta sobre o irmão e você diz, é uma coisa simples, não era fofoca, nada, só uma observação que você faz, aí você depois diz, mas acho que isso está falando mal, né? Pode ser até uma coisa simples, o irmão não sabe fazer tal coisa, mas aí é maledicência, aí você diz, essa informação não era necessária, não tinha necessidade nenhuma. Então você volta atrás. Então são pequenos detalhes, irmãos, da vida da gente, pequenos pecados que nós cometemos, né? Que a gente tem que estar atenta. Não são grandes, porque às vezes a gente se escandaliza quando a pessoa adultera, quando a pessoa mata, quando a pessoa se desvia e está num mundão, mas os pequenos pecados do nosso cotidiano, os pequenos lapsos que nós cometemos são motivos da gente se arrepender, da gente confessar a Deus, né? E estar constantemente em vigilância, porque são esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Muitos fracassos não são tão extremos e catastróficos como o de Eva, mas cometemos pequenos atos pecaminosos, revelando quão longe nossos corações estão de onde deveriam estar. Né? Então, muitas vezes é isso. Cometemos pequenos pecados, digamos assim, não existe pecadinho e pecadão, né? As consequências é que variam. Mas a gente acha que é normal, mas não é, porque muitas vezes o nosso coração está distante de Deus, o nosso coração está distante da palavra de Deus, porque quanto mais, aquilo que a gente sempre fala e tem que ser falado sempre, quanto mais a gente se alimenta da palavra, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está em comunhão com Deus, menos a gente vai pecar. Por isso que a gente faz questão de decorar versículo aqui na Escola Bíblica Dominical, porque quanto mais versículo cravado e gravado em nossos corações, no momento da tentação a gente vai se lembrar, né? A gente vai se lembrar, por isso que a gente tem que decorar na íntegra, né? Foi isso que Eva não fez. Ela já tinha sido instruída por Adão, que ela não deveria ter comido do fruto, mas ela estava tão tentada, tão seduzida, que ela alterou a mensagem. Nem tocareis nele. Deus não disse que não era para tocar.
Deus disse, não coma. E às vezes a gente, quando não sabe da Bíblia, aí a gente termina se enrolando na hora que o tentador vem, né? E Cristo, ele foi muito enfático nisso. Quando o diabo foi tentá-lo, ele rebatia sempre com o quê? Com a palavra. Com a palavra e com a palavra, né? Lá em Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não adianta a gente amarrar o diabo. Não adianta a gente mandá-lo correr, né? Ele só vai fugir de nós quando a gente resistir com a palavra, né? Faça isso. Aí a gente diz, não, mas a palavra diz assim, assim, assim. Fale isso. Não, mas a palavra diz assim, assim, assim. Né? Proceda dessa forma. Não, mas a palavra diz assim, assim, assim. É assim que o diabo vai deixar, assim como deixou Cristo. Ele sabia das necessidades de Cristo e foi ao encontro dessas necessidades. E ele sabe das nossas necessidades. Cada um aqui sabe das suas necessidades. E ele vai mandar a tentação de acordo com aquilo que a gente carece. E por isso que a gente deve estar firme, né? Então, normalmente ele trabalha em cima daquilo que você tem carência, que você tem necessidade, que você cobiça, e aí ele vai mandar, né? E lembrando, ele não manda como coisa feia, porque o diabo, ele apresenta-se até como o quê? Anjo de luz. Ele nunca vai mandar uma tentação com chifre, né? Vermelhinho, com rabo. Ele vai mandar uma coisa linda, maravilhosa, que você vai achar que é perfeito, né? Você é perfeito. Ela cita até um caso, né, de uma pessoa que estava vivendo um casamento turbulento, né? O marido não era um marido amoroso, né? Não era um marido que exercia o papel dele de cabeça. E aí surgiu um outro homem, lógico, o príncipe encantado, amoroso, educado, gentil, respeitoso. E ela estava propensa a deixar o marido para ficar com esse homem. E Nancy, ela ligou para ela imediatamente, não faça isso, de jeito nenhum. Mas ele me ama. Não, se ele lhe amasse, ele jamais lhe tiraria da sua casa, né? Jamais faria com que você adulterasse. Então, o diabo, ele vem de forma linda, linda, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui é o quadro de Eva que ela mostra, né? O que Eva sentiu, o que Eva deve ter pensado, né? Como estava o coração dela, como estava a alma dela, né? E agora ela vai trabalhar como estão as mulheres, né, no nosso tempo. As mulheres contemporâneas, de acordo com aqueles pedidos de oração que ela viu, ela vai criar o quadro da mulher contemporânea. E a gente vai ver que muitas de nós vamos nos identificar com essas mulheres que ela viu. Então, qual é o quadro da mulher contemporânea? O pecado não trouxe apenas a morte espiritual e física para os seres humanos, mas trouxe também doenças emocionais, né? Então, nós somos uma geração de doentes emocionais, né? Nossa cultura está passando por uma epidemia de doença da alma. Não apenas mulheres lá fora no mundo, mas entre muitas de nós na igreja. Às vezes a gente pensa que só quem sofre é o povo de lá de fora. É o contrário, né? Muitas de nós estamos sofrendo. Aqui no nosso grupo, muito provavelmente, muitas estão sofrendo. Eu posso estar sofrendo, né? Angustiada, deprimida, né? Cheia de dúvidas. Quem é que sabe? E a gente vai dizer por que a gente não sabe, né? Então, por que quando a gente pergunta a uma irmã, está tudo bem? E ela dá um sorriso bem bonito e diz, está tudo bem. Quando, na verdade, o coração dela está doído, a alma dela está angustiada, parece uma bomba que quer explodir lá dentro, né? Por que isso acontece? Abram aí Provérbios 14, 13. Tem um livro chamado Vislumbre da Graça, que eu estava providencialmente lendo na época que a gente descobriu o problema do pastor há 3 anos. E esse livro me ajudou demais a lidar com o sofrimento. Chama-se Vislumbre da Graça, de Glória Furman. E ela dá esse versículo aqui, Provérbios 14, 13, que eu nunca tinha tentado. A gente já leu aqui na escola dominical e eu não me lembrava desse texto. E quando eu estava relendo umas páginas dele para preparar o estudo, eu disse, como isso é uma verdade na vida da gente? Provérbios 14, 13.
Como isso é uma verdade no meio cristão. Provérbios 14, 13. Até no riso, tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Concordam com esse versículo? Vocês entenderam esse versículo? Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Você diz, como é que está? A pessoa diz, está tudo bem. Mas só para você cumprir uma satisfação, ou cumprir aquele. É tristeza. Tem pessoas que nós notamos logo. Quando está triste, a gente vê logo pelo semblante, né? Até porque o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido, né, entristece. Mas tem pessoas que sabem vestir a máscara de alegria. Não porque quer ser falsa, mas muitas vezes porque não quer se abrir. E aí tem vários problemas envolvidos nisso. Às vezes é a falta de confiança nos próprios irmãos da igreja, né? Que a gente não tem confiança. Às vezes é a vergonha de expor, né, o problema. Muitas vezes é realmente porque não sabe compartilhar isso. Então tem vários fatores, né? Cada caso, como se diz, é um caso. Mas muitas vezes a gente está sofrendo e a gente não diz que está sofrendo. E por quê? Né? Eu vejo que é porque a gente está vendo na era, né, do faz de conta. Isso é uma das coisas que prejudicam muito. Está aí o Facebook e o Instagram, como diz uma amiga minha, o Instagrado, para não me deixar mentir. Tem alguém feio no Facebook? Você já viu alguém feio no Facebook? Quando a gente posta uma foto, todo mundo é lindo. Então, no Facebook não existe sofrimento. Dificilmente você vê uma postagem com gente sofrendo. E eu acho que nem é para postar, porque aquilo não é meio, certo? Dificilmente você vê uma pessoa sofrendo. Dificilmente você vê uma pessoa passando por necessidade financeira, né? Dificilmente você vê uma pessoa doente, né? Dificilmente você vê uma pessoa pobre. Ninguém posta comendo em casa. Quem aqui não come cuscuz com ovo? Levanta a mão. Quem não come? Todo mundo come? Pois ninguém posta comendo cuscuz com ovo. Posta? Mas quando eu vou num restaurante comemorar o meu aniversário, eu faço questão de tirar a foto do prato e postar. Porque nós somos ricas, não é? Não, porque nós somos pobres mesmo, pobre besta, como se diz, né? Metida a besta. Então, a gente vive num mundo faz de conta. Sabe aquele mundo de Peter Pan, né? A terra do nunca, que a gente nunca sofre, a gente nunca tem problema, a gente nunca está passando por problema financeiro, a gente nunca faz nada. É a vida de ilusão que a gente está vivendo hoje. E a vida de falta de comunhão, a gente não compartilha mais com o irmão. Né? Márcia, eu estou passando por isso, isso e isso. Ora por mim, porque eu estou enfrentando uma luta. Se a gente vivesse o cristianismo na prática, a gente ligava para uma irmã dizendo: irmã, eu estou precisando de oração, porque eu estou prestes a cair em tentação numa situação. Eu estou com uma doença, eu estou sofrendo, eu estou de luta, eu estou sofrendo. Então, a gente teria essa coragem, mas a gente não tem. A gente não tem coragem de dizer: eu estou sofrendo por isso, isso e isso, certo? Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial para nós, né? Então, qual foi o quadro que ela montou, vendo aqueles pedidos de oração, que ela chorou muitas vezes, né? É que as mulheres de hoje em dia, né, elas estão desgastadas, esgotadas, acabadas, sobrecarregadas, é uma lista grande, derrotadas, deprimidas, envergonhadas, confusas, raivosas, frustradas, instáveis, né? Vai para um lado, vai para o outro, pensa uma coisa, pensa outra, tensas, não sabe o que vai acontecer, inseguras, solitárias, temerosas, emocionalmente desencorajadas e até mesmo suicidas, né? Quantas mulheres, né, não têm cometido o suicídio, como a gente viu, né, a questão dos pastores que têm cometido. Nós vemos crianças sofrendo emocionalmente.
O que tem de criança agora fazendo terapia, porque são consequência, né? Foram atingidas por atitudes dos adultos e hoje estão sofrendo na alma, não é brincadeira. Não é brincadeira. Crianças que estão totalmente perturbadas, totalmente desencorajadas, totalmente deprimidas. Então, isso aqui é um quadro desde pequeno, que vai, como se diz, somatizando ao longo do tempo. E aí a gente vê, né, que é o quadro que muitas de nós estamos, né? E a gente não tem essa abertura, muitas vezes. Ou a gente cria uma barreira, né, ou as pessoas criam barreiras, por alguns motivos, da gente fazer essa ajuda mútua. A Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente, nos exortar mutuamente, né, nos encorajar mutuamente. Então, isso é que nós devemos fazer, né? Não sei se alguma irmã se identificou com uma dessas características. Eu me identifiquei com várias aqui, né, que devem ser trabalhadas, e o livro me ajudou muito. Então, o problema é esse, que nós estamos vivendo num mundo de faz de conta. Mas o mundo não é de faz de conta, né? O mundo é um mundo duro, é um mundo real, né? É um mundo de sofrimento, é um mundo de dores, é um mundo que você passa por necessidade financeira, é um mundo que você tem uma doença que vai carregar para o resto da vida, é um mundo que você escuta um telefonema e diz fulano morreu e você tem que encarar aquela situação. Então, o mundo é duro, o mundo é real, né? Então, Nancy, ela continua, mulheres, né, têm sofrido, porque muitas delas, os casamentos estão por um fio, mulheres cujos corações sofrem por seus filhos, mulheres que estão sobrecarregadas com falhas e feridas do passado, né? Isso é uma coisa que acontece demais, né? Aconteceu uma coisa lá no passado e você vai carregando. Às vezes é um desentendimento com a pessoa, que você vai carregando aquela pessoa nas suas costas, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu mesmo e você continua carregando, né, as feridas do passado. Mulheres com intensas lutas pessoais, né? Mulheres cheias de dúvidas, confusas sobre suas vidas espirituais, né? Fracas na fé, não sabem se continuam no caminho do Senhor, né? Que precisam de uma pessoa para estar ali levantando, ajudando, restaurando. Então, isso aqui são situações que nós passamos, isso é real. Por isso que a gente precisa, irmã, ajudar uma a outra. A gente tem que ter uma vida de piedade, a gente tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de consagração, para que as pessoas tenham a liberdade de chegar para nós e conversarmos e compartilhar suas lutas, suas decepções, né? Seus sentimentos, seus medos, suas provações, para que a gente possa se ajudar, se fortalecer, porque é aqui na igreja que a gente tem que ter esse fortalecimento. Porque às vezes se conversa com uma de fora e nos conversa com uma de dentro. Às vezes você tem amigos mais chegados de fora do que dentro da própria igreja. Isso é horrível. Porque a gente que deveria ser, né, os crentes que iriam ajudar. Abram aí, tem um texto que eu amo, de Gálatas, me veio na mente agora. Acho que é Gálatas 6, só um momentinho. Gálatas, Efésios. Gálatas 6. Aqui no sentido o primeiro versículo da exortação, né? Depois que Paulo fala do enchimento do Espírito Santo, né, a gente tem que estar cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz, longanimidade. Gálatas 6. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, demonstrando essas características, olha o que é que Paulo fala lá no versículo 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum desvio, né? E a gente vai ver ao longo do livro como as pessoas têm se desviado da verdade, como nós temos nos desviado da verdade. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vós que sois espirituais. Não é porque você é o melhor crente, não, é porque você está cheia do Espírito Santo. Vós que sois espirituais, corrigiu. Como é que deve ser a correção, irmãos? Por isso que muitas vezes as pessoas não gostam de ser corrigidas, porque não é feito assim, com espírito de brandura. E aí tem um cuidado, né? E guarda-te para que não sejas também tentado. Nunca a gente deve apontar o erro do irmão, né? Já dizia que quando a gente aponta um, tem 4 apontando para a gente, né? A gente deve ir lá e corrigir com o espírito de brandura e ter o cuidado para a gente também não ser tentado naquela mesma falha. Nenhuma daqui, né, é a super crente que não pode cair em qualquer tentação que outro irmão possa cair, né? Versículo 2. Olha que versículo lindo e desafiante para nós. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Estamos levando a carga. Janeide, eu estou levando sua carga. Aline, eu estou levando sua carga. Islene Dutra. Quantas de nós estamos levando a carga uns dos outros? Quando 2 levam juntas, ameniza, não ameniza? Você distribui a carga. Mas quando é só uma levando o peso completo em cima de si. Eu me lembrei agora do peregrino, né? Levava aquela carga pesada e aí depositou e que alívio. Quantas de nós estamos levando a carga sozinha, a gente não quer compartilhar, né? Então nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é que a lei de Cristo diz? Amarás a Deus, né, o primeiro mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então amar é compartilhar. Amar é levar as cargas uns dos outros. É dizer, eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. E a oração, irmãs, né, ajuda demais. A oração fortalece, a oração anima. Então, se a gente não puder agir diretamente, a gente pode agir orando, intercedendo, clamando pela pessoa. Então, levai as cargas uns dos outros. Então, esse é o quadro da mulher, né? Esse é o quadro da mulher nos dias contemporâneos. Então, a necessidade que nós temos, né? Necessidade que nós temos de poder ajudar, conhecer, ver a necessidade dos irmãos. Ontem nós estivemos aqui no Dia dos Professores e eu fiz uma dinâmica, né? Você almoçou com o seu amigo, cada professor, para conhecer melhor, né? Porque às vezes a gente está aqui, muitos de vocês, eu só sei o nome, não sei nada de vocês, né? E como é que nós vamos atender às necessidades, levar a carga, se nós mesmas não conhecemos os nossos irmãos? Então precisamos conhecer. Então, o quadro de Eva, a situação de Eva banida do Éden, o quadro da mulher contemporânea, né, desgastada, sobrecarregada, realmente deprimida, angustiada, doenças na alma, e agora o plano de Deus para nós. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para nós? Apesar de muitas mulheres estarem vivendo em escravidão, apesar de estarem cativas do passado, cativas do medo, do desejo de aprovação, muitas mulheres sofrem por causa disso, querem ser aprovadas pelas pessoas. Da depressão, da autopiedade, da comida, a gente pensa que não, mas muitas pessoas são escravas da comida, muitas pessoas. Está aí a cirurgia bariátrica, que não me deixa mentir, né? Muitas, lógico que umas é problema de saúde realmente que tem que fazer, mas outras é porque não tem domínio próprio. Tem que fazer a cirurgia para parar de comer. Ou faz ou morre. Falta de domínio próprio. Então, muitas pessoas são escravas da comida. De sentimentos idólatras, né? Ama mais as pessoas do que o próprio Deus, e aí os coloca à frente. Mas o Santo Evangelho é poderoso para libertá-las da escravidão, né? Deus tem algo melhor para nós, bem como Ele é o melhor para nós, né? Pode estar tudo um caos, mas Cristo é o melhor para nós, né? É isso que a gente deve aprender. Ele é o melhor para nós. A gente pode não estar com a saúde boa, como muitas não estão,
né? A gente pode estar com um casamento problemático, como algumas podem estar enfrentando isso. A gente pode estar com filhos rebeldes, filhos distantes da palavra, filhos que ainda não aceitaram o evangelho, mas Cristo é o melhor para mim, né? Então, em Cristo a gente consegue ter a paz, a tranquilidade, a sabedoria, a fonte para a gente poder saber lidar. Lembrando que esse livro não é um livro de autoajuda, longe disso, mas é um livro que vai nos ajudar a sabermos lidar com as situações contrárias, né? Cristo disse, João 10:10, vamos lá, esse texto é lindo, João 10:10. A diferença aqui entre o diabo e o Cristo, né? O diabo simbolizado como ladrão. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar sua paz, sua tranquilidade, sua vida. Matar, né? E destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo, ele não só vem para dar vida espiritual, ele vem para nos dar vida em abundância. O que é que isso quer dizer na prática? Não é um carro do ano, né? Não é uma conta bancária maravilhosa, não é nada disso. Vida em abundância, é a vida espiritual, é a vida de alegria, é a vida de paz. Eu estava conversando com a irmã, ela disse, eu não consigo sorrir no sofrimento. Eu disse, e ninguém está mandando você sorrir no sofrimento. Quem sorri no sofrimento, minha gente? Alegria é diferente de sorrir. É a paz que você tem dentro do seu coração. É a alegria de saber assim, eu estou dizendo isso com propriedade, as irmãs sabem disso. É você saber que o amanhã pode nem existir para determinadas coisas. Mas você dizer, mas eu sei que Cristo está comigo. E Ele continua o Deus bom, o Deus maravilhoso, o Deus piedoso, o Deus misericordioso. É essa alegria que a gente deve ter, essa paz que a gente deve ter. Essa vida de abundância que Cristo veio nos dar. Pode estar um caos na nossa vida, virada de cabeça para baixo, mas Cristo me dá a abundância de alegria. É vida no Senhor. Tem um canto que é lindo, né? É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é vida de Deus em mim. É Cristo vivendo em nós. Isso é o maior conforto que a gente deve ter nessa vida. Porque a gente é peregrino e a gente sabe disso, mas a gente está agarrado ao marido, agarrado aos filhos, agarrado ao emprego. E se eles perderem, se a gente perder o emprego, a gente sofre. Se a gente perder o marido, a gente sofre. Se a gente perder os filhos, a gente sofre. Porque muitas vezes a gente faz deles o nosso ídolo. O nosso ídolo. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Certo? Então, Cristo, ele é o melhor para nós. Ele nos dá vida e vida em abundância. E a pergunta é, estamos experimentando essa vida que Cristo veio nos dar? Estamos cheios de Cristo? Ou estamos vivendo na superficialidade do Evangelho, da religião, né? Eu aceitei a Cristo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja, eu volto. E aí quando vem a provação que a gente viu domingo passado à noite, a gente se acaba, porque a gente não sabe viver com provação, a gente não sabe viver com tormento, a gente quer viver uma vida de abundância, mas nesse mundo, mas a abundância que Cristo vem nos dar é a espiritual, para a gente saber lidar com os sofrimentos. Ele mesmo disse, né? O pastor disse, é promessa, aí eu, Aninha, que promessa é essa? Né? No mundo tereis o que? Ele disse, aflições. Ninguém quer essa promessa. Na caixinha daquela, vocês lembram de umas caixinhas de promessa? Não sei se ainda existe, que a pessoa tirava o versículozinho do dia. Eu acredito que naquela caixinha não tinha essa promessa. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Não tinha, certo? Mas é a verdade.
mas a gente não está sabendo lidar com as aflições, né? Estamos apenas existindo, enfrentando, lutando e sobrevivendo. Como é que está sendo nossa vida, irmãs? Deus nos mostra uma fonte de vida que nos permite atravessar o vale com paz, o vale com confiança, o vale com integridade, inteireza, se permanecer, né? Na psicologia tem um termo que é resiliência. Você passar pelo sofrimento, mas você continuar estável. Você saber lidar com o sofrimento. Em vez de infeliz, frustrada e em cativeiro, nós podemos ser livres. Quantas de nós precisamos de liberdade? Né? De carregar, né? Livres, porque estamos carregando cargas, medos, frustrações, sofrimentos do passado. Nós podemos ser graciosas, amorosas, confiantes, satisfeitas, estáveis, alegres, serenas, né? Tranquilas, com paz, né? Com calma e radiantes. Nós podemos ser. Nunca me esqueço de uma palavra de um pastor, que ele disse assim: o cristão que crê na soberania de Deus, que crê que Deus está comandando sua vida e permite determinadas coisas ruins acontecerem, ele diz assim: como é que está a saúde? A saúde está mal. Graças a Deus está mal. Sabe por quê, irmãs? Porque Deus sabe que você está passando e Ele permite que você esteja com a saúde ruim. Então a gente tem que dar graça. Em tudo dai graças, Paulo diz. Como é que está as finanças? Está ruim? Está ruim. Graças a Deus está ruim. Ele está no controle. Como é que está o casamento? Está difícil? Está. Graças a Deus, mas Ele vai restaurar, eu creio nisso. Então a gente tem que estar dando graças em tudo. Se a gente perder a visão da soberania de Deus, a gente vai desabar com tudo. Desabar com tudo. Lembre-se, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus está reinando, Deus está reinando. Vamos deixar Ele continuar reinando. Cristo nos ensina como passar pelas realidades da vida. Problemas como rejeição, perda, decepção, feridas e até a morte. Como é que a gente passa assim? Em liberdade e alegria. O enganador, né, vai tentar nos aprisionar com suas mentiras. Mas são tantas, muitas são tão sutis que nem parecem mentiras, né? Muitas tentações vão vir tão assim sorrateiramente, devagarinho, por baixo dos panos, que nem parecem mentiras. Mas as melhores mentiras são aquelas que mais se parecem com a verdade. As melhores mentiras são aquelas que mais se parecem com a verdade, né? Você veja, pegando outro aspecto, das seitas e heresias. Muitas delas se fundamentam aonde? Na Bíblia. Já dizia uma pessoa que o pai da heresia é a Bíblia, porque muitos pegam o texto fora do contexto e criam sua crença. E assim somos nós. Muitas vezes estamos sendo enlaçadas pela mentira, que parece tão verdade, usa até a Bíblia, né? Mas é uma mentira. Fora de contexto é uma mentira. Acho que o irmão esqueceu de dar o primeiro toque, já está entrando no segundo. Já deu? Menina, não escutei. Certo. Então, o que é que a gente deve fazer diante disso, né? Somos atribuladas, né? Somos. Passamos por provações, passamos, né? O livro ele vai trabalhar vários aspectos. Daqui a pouco eu vou ler para as irmãs os tópicos dele, para vocês ficarem com gostinho. Portanto, né, nos acheguemos a Cristo, que é a fonte da verdade, porque só assim venceremos as mentiras do diabo. Vamos ler Gálatas 5:1. Gálatas 5:1.
É certo que o contexto aqui está falando que os Gálatas queriam praticar a circuncisão, né? Queriam voltar à prática da lei. Mas esse versículo ele se aplica a tudo na nossa vida, né? O contexto é esse, certo? Eles queriam voltar e praticar a circuncisão, e Paulo disse: não, vocês não precisam se colocar em julgo de novo da lei, né? O contexto é esse. Mas aplique para a sua vida, né? Pense em você. Vamos ler todas juntas, versículo 1. Gálatas 5:1, vamos ler todas juntas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo já nos libertou. Nós somos livres. Livres para adorar, livres para saber lidar com as circunstâncias. Nós somos livres, né? Não nos ponhamos, né, em jugo novamente, em escravidão novamente, né? A escravidão novamente, né? Diz até uma pessoa que sai do vício da bebida, né? Os AAs, né, Alcoólicos Anônimos, sempre diz isso, né? Se você não quer voltar à prática, não tome o primeiro gole. É você voltar ao jugo, né, daquela escravidão. E quantas de nós, às vezes, saímos do mundo, do pecado, e aí a gente quer voltar com alguma prática pecaminosa. Pensem aí na vida de vocês, né? Alguma coisa que vocês eram prisioneiras. Lógico, nós éramos prisioneiros do pecado de uma forma geral, né? Nós éramos escravos do pecado, né? É por isso que Cristo nos libertou da escravidão e do diabo. Mas aí a gente às vezes quer voltar a essa escravidão. Vamos ler todas juntas para encerrarmos o nosso estudo. Mateus 11, 28, 30. Esse é um dos textos que eu mais amo na Escritura, que Cristo disse. Mateus 11, 28, 30. Ele nos chama para a liberdade. E a gente sabe que Cristo veio ao mundo, sofreu todas as dores, todo tipo de tentação. Lá em Mateus é registrado apenas aquelas, mas no finalzinho do texto diz que ele sofreu todas as sortes de tentações. Tudo que você imaginar, Jesus sofreu de tentação ali naquele período. Mas por que ele sofreu aquela tentação? Para nos mostrar que nós também somos tentados e podemos lidar com cada tentação. Mateus 11, 28. Vamos nos colocar em pé, nós mulheres, e vamos ler todas juntas. E que o Senhor fixe essa palavra nos nossos corações. Mateus 11, 28 a 30. Olha o que Cristo disse, irmãs. Olha o que Cristo disse. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos ler todas juntas? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Meu coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra lida. Amém. Podem sentar, né? Aprendei de mim. Me conheçam, né? Me conheço. Esse aprender de mim é me conhecer. Então a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e zeloso, é um povo forte e que trabalha para o Senhor, né? Então, quando nós aprendemos de Cristo, a sua palavra santa, a gente vai ter força, irmãs, para lidar com as circunstâncias. E ao longo do livro, nós vamos ver as mentiras, mas não paramos nas mentiras. Ela vai nos dar como rebater essa mentira com a verdade. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude cada vez mais. E até o próximo mês, se Deus assim nos permitir. Amém.